Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre essa ferramenta aqui, que é uma parafusadeira 12 volts da marca LIT, uma marca da Gurgel Mix, da loja do mecânico. Eu vou explicar um pouquinho sobre a ferramenta, dar a minha opinião e também mostrar testes que eu fiz de força e de autonomia, para você ver se ela serve para o seu propósito ou não. Mas adiantando aqui, não, ela não serve para você que quer trabalhar como montador de móveis, ela não serve para você usar na sua fábrica, na sua marcenaria industrial, na sua fábrica de esquadrias, enfim, ela é destinada a uso hobby. Então, para você que é marceneiro de final de semana, para você que quer ter uma parafusadeira na sua caixa de ferramentas, para você que quer montar aquele móvel que você comprou pela internet, beleza, ela serve e vai atender o propósito. Se você quer trabalhar profissionalmente, não é a ferramenta para você. Aliás, esse canal aqui não é feito para profissionais. Eu sou um hobbyista e eu faço vídeos para outros hobbyistas. Sabendo de tudo isso, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui os testes que eu fiz de força da máquina e também de autonomia da bateria para você ver o que você vai ser capaz de fazer com essa ferramenta em mãos. Bom, deixa eu começar aqui mostrando alguns detalhes e características da parafusadeira. Primeiro, ela tem um mandril de 3/8, isso significa que você vai poder usar com brocas de até 10 milímetros, que tem uma haste de 10 milímetros aqui. Pode ser com broca de ponta maior, mas o encaixe dela é até 10 milímetros. Ela tem 25 níveis de torque, mais um para furação, onde não é acionada a embreagem em caso de travamento do mandril. Ela não tem impacto, tá? Então são 25 níveis de torque para parafusamento e mais a opção de furação contínua. Ela tem um botão aqui para ajuste de velocidade, você tem duas velocidades mecânicas, então você tem velocidade 1 e 2. Para parafusar, a velocidade 1 é mais indicada, para furar, a velocidade 2 é mais indicada. Então, eu fiz alguns testes aqui e ela se comporta melhor nessa condição. Aqui, a empunhadura dela é toda emborrachada, então aqui, esse amarelo é tudo de borracha, aqui em cima também é tudo emborrachado, tudo que for amarelo nela aqui é borracha. O que for preto é plástico. O gatilho normal é eletrônico. Quando você aciona o gatilho, ele mostra ali o indicador de carga da bateria. Então, quando está acendendo só o vermelho, é carga quase no final. Quando está amarelo, é meia vida. E quando acende o verde junto, em tons fortes, é porque a bateria está com carga 100%, com carga completa. Isso fica funcionando quando você aciona o gatilho e quando você aciona só um pouquinho do gatilho também. Você consegue controlar a velocidade dela pelo gatilho, então conforme você for apertando aqui, ela vai aumentando a velocidade, conforme você vai pressionando o gatilho. E aqui você tem o botão de reversão, então para um lado o giro é horário e para outro lado o giro é anti-horário. E no ponto central ela fica travada, você não consegue acionar o gatilho. Uma coisa interessante é que ela tem freio instantâneo, tá? Então quando você soltou o gatilho aqui, ela vai parar instantaneamente. Então ela tem um freio, algumas parafusadeiras não tem isso, então elas continuam girando quando você solta o gatilho. Essa aqui não, ela tem o freio instantâneo. A bateria vai encaixada aqui na parte de baixo, duas garras aqui para você soltar, então você aperta e puxa, remove a bateria e você coloca ela de volta só pressionando aqui até encaixar totalmente. A bateria, por sinal, é 12 volts, 1.5 ampere-hora. Então é uma bateria relativamente boa, comparada aí com a média do mercado, que é 1,3 ampere-hora, então ela é um pouquinho mais que a média do mercado. Porém, nos testes você vai ver que a bateria original dela não é muito interessante. Ela é uma ferramenta bem ergonômica, tá? É bem confortável para você empunhar ela e trabalhar com ela. E ela tem um equilíbrio interessante também, coisa que muita gente não leva em conta. O ponto de equilíbrio dela é mais ou menos aqui nesse botão de reversão do giro. Se você apoiar o dedo por aqui, assim mais ou menos, você vai ver que ela fica mais ou menos equilibrada, ó, tendendo a cair para a parte de cima. Então o peso dela é muito bem distribuído, o que traz um conforto maior na hora de trabalhar. E na frente aqui ela tem uma luzinha de trabalho que não precisava ter porque praticamente não funciona. Tá? Não ilumina praticamente nada, então é só para dizer que tem uma luz de trabalho, mas ela não é eficiente. Além da parafusadeira e da bateria, vem junto um carregador, que é uma fonte, tipo essas fontes de fita de LED, para fazer o carregamento da bateria. Você pluga diretamente na bateria aqui, ela tem uma entradinha aqui, onde você pluga aqui o conector da sua fonte para carregar e coloca ele na tomada direto. O carregador tem uma luzinha de indicação aqui, quando está carregando a luzinha fica vermelha e quando a carga está completa a luzinha fica verde. Então pelo menos tem um indicativo para você saber se a bateria está ou não carregada.
Bom, agora que você conhece o produto, vamos aos testes. Eu fiz aqui da seguinte forma. Eu comprei uma bateria adicional junto, então eu tenho a bateria original da máquina e uma de reposição, uma bateria extra que eu comprei junto com ela. Aliás, isso aqui é uma dica para você que vai comprar. Jamais compre uma parafusadeira bateria com uma só bateria. Tá? Você vai ficar na mão no meio do serviço. Você precisa ter uma carregada na máquina e uma no carregador quando você estiver trabalhando. Isso vale para hobbyista, isso vale para profissional, indiferente. Você precisa ter pelo menos 2 baterias. 3 é o ideal. Mas 2 para um hobbyista está de bom tamanho. Vamos aos testes então. Eu fiz testes com a bateria original que veio na máquina e com a bateria adicional que eu peguei extra, além daquela que vem na máquina. E você vai ver que, no teste, a diferença de autonomia da bateria original para a bateria de reposição é muito grande. E daí você deve pensar o seguinte, então a bateria de reposição é inferior àquela que vem na máquina. Não, é o contrário. A bateria que vem na máquina é inferior. É bizarro, mas é isso aí mesmo. A bateria de reposição é muito melhor do que a bateria que vem na máquina. Bom, o teste aqui foi o seguinte. Broca de 10 mm para madeira, um pedaço de tábua de eucalipto de 1 polegada de espessura, 2,5 centímetros, e a função de furar ativada, ou seja, não aciona a embreagem, tá? Com o torque máximo, com a potência, com a força máxima da parafusadeira. E eu vou fazer furos nessa madeira até que a bateria disser chega. Primeiro com a bateria original. Então eu comecei aqui a furar, é um uso contínuo e que força bastante a máquina, e eu já comecei a perceber a partir do 12º furo que a máquina estava esquentando bastante, tanto o motor quanto a parte da bateria, então ela estava superaquecendo e vez ou outra ela inclusive acionava o sistema de segurança dela que faz a máquina parar de funcionar por conta do superaquecimento. Mas eu segui, continuei forçando a máquina, continuei fazendo o teste, porque a ideia era levar a máquina ao extremo para ver quanto ela aguentava, e eu consegui fazer 32 furos completos. No 33º a máquina começou a falhar e não foi mais, então zerou, drenou toda a bateria, eu creio que por conta do superaquecimento. Só que o detalhe vem agora. Olha só com a bateria de reposição, com a bateria extra. Eu fiz o mesmo teste, então a função furar, torque máximo, potência máxima na máquina. A mesma tábua, eu só inverti ela de ponta e eu comecei a furar. A primeira coisa que eu notei é que eu já tinha feito quase 20 furos e o aquecimento da máquina não estava sendo tão grande. Ela não estava aquecendo tanto quanto com a bateria original. Eu fiz lá os 30 furos, os 40 furos, os 50 furos e a bateria continuava viva ainda. E eu fui furando e furando e furando e eu consegui fazer 80 furos na mesma tábua com a bateria de reposição. Então percebam aqui a diferença de autonomia da bateria original para a bateria de reposição, para a bateria extra. Com uma eu fiz 30, com a outra eu fiz 80, isso é quase o triplo de autonomia da bateria de reposição. E isso me fez ter um arrependimento muito grande de eu não ter comprado ela com 2 baterias de reposição. Então a máquina é boa, ela funciona bem, só que a bateria original é uma porcaria. Fato. Bom, esse teste que eu fiz é um teste que não tem muita lógica, não é racional você comprar uma ferramenta desse nível, desse preço, dessa linha, para trabalhar desse formato, de forma constante, com uma broca de espessura grande e direto um furo atrás do outro. Então vamos fazer um teste mais dentro da realidade, dentro do que nós, marceneiros hobbyistas, geralmente vamos utilizar a máquina. Eu tenho aqui um pedaço de tábua de eucalipto, 2,5 centímetros de espessura, e parafusos de 4 por 35 milímetros. 50 parafusos para ser mais preciso. Eu vou tentar colocar todos esses usando apenas a bateria original da máquina. A primeira percepção que eu tive é que o aquecimento da máquina, ele praticamente não existiu colocando esses 50 parafusos. Eu consegui colocar todos eles muito tranquilamente. A bateria estava com muito mais de meia carga ainda, pelo que eu percebi dela, e ela não superaqueceu. Então, para trabalho mais leve, ela já começou a se mostrar um pouquinho mais eficiente. Mas como a gente está aqui para testar o limite da máquina, vamos elevar um pouquinho o nível do teste. Agora eu vou pegar parafusos aqui de 4,5 por 60 milímetros e vou colocar num caibro de eucalipto. Então eu tenho aqui um teste um pouquinho mais extremo. Normalmente quando você vai colocar parafusos mais longos assim, você vai colocar 2, 3, meia dúzia de parafusos e acabou o teu serviço, falando de um hobbyista. Então vamos fazer o teste, vamos ver quantos parafusos desse ela ainda consegue colocar, depois de já ter parafusado 50 vezes com um parafuso menor. O torque para colocar os parafusos pequenos estava em 11, agora para colocar o parafuso grande eu precisei colocar no torque máximo, no nível 25, porque senão o parafuso não ia completamente para dentro da madeira.
não chegou a afundar a cabeça do parafuso, ela não conseguiu afundar a cabeça do parafuso, mesmo com o torque máximo. Então, provavelmente na função de furar, ela conseguiria fazer isso. Mas eu notei aqui que com esses parafusos de 4,5 por 60, ela já começou a superaquecer a partir do quinto parafuso. Tá? Então, começou a superaquecer e a carga começou a diminuir drasticamente. Mas assim, eu ainda consegui colocar 20 parafusos de 4,5 por 60 nesse cabo de eucalipto. Então, com a bateria original, eu consegui parafusar 50 vezes com parafuso pequeno e mais 20 vezes com parafuso grande e zerou a carga da parafusadeira. Bom, vou fazer um último teste aqui só de força, só de torque da parafusadeira. Eu tenho aqui um parafuso de rosca soberba de 1/4 de polegada, 6 milímetros mais ou menos. É um dos parafusos mais difíceis de você colocar em madeiras, principalmente madeira dura, sem pré-furo. E eu vou tentar colocar ele na madeira, num cabo de eucalipto também, para ver se ela dá conta de empurrar até o final esse parafuso. Testando com vários níveis de torque, ela não conseguiu, mesmo no torque máximo, ela acionava a embreagem antes de chegar ao final. Porém, na função de furação, ela conseguiu empurrar o parafuso até o final. Logicamente que isso vai forçar muito a máquina e a autonomia da bateria vai diminuir drasticamente você fazendo esse tipo de serviço. Bom, feitos os testes, vamos às conclusões. Você já deve ter tirado as suas conclusões aí, você já deve ter entendido muito bem o público-alvo dessa ferramenta. Mas vamos ressaltar aqui que não é uma ferramenta para uso profissional, muito menos industrial. É para uso hobby, para os seus projetos de final de semana, para ter na sua caixa de ferramenta, para fazer aí o seu projeto de marcenaria, se você comprar uma bateria adicional, pelo menos uma. Se você comprar ela com 2 baterias adicionais, eu acho que você vai estar bem servido aí na sua oficina de marcenaria hobby. Bom, agora falando de valores, isso é bem complicado porque muda todo dia, toda hora. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui da parafusadeira, somente ela, e da bateria adicional. Então, só para fins de curiosidade, eu paguei R$190 com a bateria adicional e frete junto, já numa promoção na loja do mecânico. Mas você dá uma consultada aqui no link na descrição e você vai ver quanto ela está custando. E daí você pode avaliar com o teste que eu fiz aqui, com a minha opinião, e você pode casar as informações para ver se vai valer a pena para você ou não. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou fazer mais vídeos de análise. Na verdade, eu vou fazer de todas as ferramentas que eu tenho aqui na minha oficina de marcenaria hobby. Então, se você quiser de alguma ferramenta específica que você já viu em algum vídeo aqui, ou que você gostaria de ter uma análise parecida com essa, comenta aqui. E dentro da minha possibilidade, da minha disponibilidade, eu vou tentar trazer esse vídeo para você no futuro. No mais, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.